O tempo parece, algumas vezes, reativar ou dar novos contornos ao significado de certas palavras. Solidariedade, por exemplo. De seu aprisionamento a um quase sinônimo de caridade, até seu sentido mais amplo, a solidariedade é daquelas palavras que volta e meia é vulgarizada ou mesmo usurpada, mas pouco depois reaparece, forte. Se nós todos somos seres humanos, parceiros de um mesmo destino na mesma terra, ou nós vivemos solidariamente ou estamos fritos. O que é solidariedade para você? É exatamente essa possibilidade de ver os outros como semelhantes, com os quais você pode ter dois tipos de relação. Ou uma relação de competição, de briga, de eliminação um do outro, ou uma relação de apoio mútuo. A solidariedade é a única coisa que permite o universalismo em termos de humanidade, porque tudo mais é interesse particularista. Quer dizer, na hora que o Brasil está brigando com os Estados Unidos por causa, sei lá, de um imposto de importação e exportação, é o interesse do Brasil versus o interesse dos Estados Unidos. Entendeu? Então, não pode existir solidariedade. Só na hora que, sei lá, enquanto cidadão brasileiro e cidadão norte-americano, a gente se identifica como um ser humano que de repente está no mesmo barco que é esse planeta, que de repente pode ir para a cucuia por causa do aquecimento, daí você se sente igual. Então a solidariedade só é possível quando a gente se identifica como o mesmo, né? como igual. Solidariedade vem do latim, vem do sólido, ou seja, é a união mais forte que você tem, que não dá nem para separar. Essa é a ideia, quer dizer que as pessoas se ajudem mutuamente, eu diria em termos de igualdade. E aí descobri que a relação de apoio mútuo dá muito mais felicidade e possibilita a vida em comum. Essa relação de apoio mútuo é uma relação solidária. A solidariedade é ter consciência de que, inclusive em certas situações mais duras, você tem que ser muito mais capaz de ajudar, mas é uma atitude geral diante da humanidade. Uma coisa é ver os outros como possíveis objetos de exploração, outra coisa é ver os outros como sujeitos, seres humanos que merecem todo o respeito e com os quais a gente pode viver na amizade e no apoio mútuo. Isso é muito semelhante, eu vou me socorrer agora do Paulo Freire. Paulo Freire disse uma coisa que me parece profundamente paradoxal e verdadeira. Ninguém ensina nada a ninguém, aprendemos juntos. Professores e alunos, os alunos aprendem do professor, o professor aprende dos alunos. Isso é solidariedade. Do ponto de vista da psicologia, se nós pudéssemos, né, encontrar uma melhor definição para o tema da solidariedade, eu diria que a solidariedade ela é uma atitude, né? Ela está no campo das atitudes, né? No campo das manifestações humanas, onde essas atitudes elas são permeadas por uma determinada ética, né? E uma ética que vai na direção da melhoria da vida do outro, que vai na direção da construção de um homem novo, né? Que vai na direção da possibilidade de você compartilhar, né, com os seus iguais valores, de compartilhar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Solidariedade, eu sempre me pergunto, para quem, nas mãos de quem, a serviço de quem, né? Se é solidariedade para manter uma situação, o status quo, para, né, mais do mesmo, né, produção e reprodução social, ou se é solidariedade para transformar, para melhorar a vida das pessoas, daquelas pessoas, né, específicas, e se ela nasce delas mesmas, né, ou seja, se a solidariedade se dá entre relações igualitárias, entre iguais, ou entre relações desiguais. O conceito de rede na estrutura de organizações possibilita uma solidariedade horizontal, em que objetivos comuns ou que se complementem criam uma união entre pessoas ou entidades
onde não há quem ganhe mais ou quem ganhe menos do que o justo. Não há quem mande para que o outro obedeça sem saber por quê nem para quê. É o contrário de uma estrutura em forma de pirâmide, onde um chefe e poucos intermediários pairam sobre tudo e todos. Na rede social, a informação circula com liberdade e a solidariedade entre seus integrantes é quase uma ferramenta de trabalho. Os serviços públicos que atendem diretamente ao cidadão e às comunidades tendem a agir cada vez mais em rede, juntando especialidades, agilizando processos, criando uma rede de proteção para a sociedade. Esse é um processo que estimula as comunidades para que passem a atuar também em rede, organizando-se não só para fiscalizar e exigir dos servidores, como também se solidarizar com eles. O princípio da estruturação da rede social é realmente a solidariedade, né? E isso é parte dos próprios profissionais. Então, os profissionais se engajam nos diversos serviços, com os outros diversos profissionais desses outros serviços, e essa reestruturação, né, eu acredito até que a gente precisa fazer uma reestruturação disso, vai abrindo esse espaço para articulação e para fazer essa capilaridade desses serviços. Então, são serviços que estarão interconectados, e essa estruturação, então, ela vai ficando ampla e cada vez mais rica, porque você une a saúde, o lazer, a cultura, a educação, a mídia, você une todas essas áreas e você vai tendo um trabalho de forma estruturada. Então, a estruturação das redes sociais é que tem um caminho muito profícuo para você realmente estabelecer a solidariedade numa comunidade, numa sociedade. A gente pode pensar redes sociais em dois âmbitos. Primeiro, na rede social que as pessoas que nós atendemos vão constituindo ao longo da sua vida. Como que essas pessoas vão se relacionando com outras, com a sua comunidade, com a sua família, com o seu grupo social, enfim, como que ela vai circulando por esses territórios e ela vai se sentindo participando da vida comunitária, da vida social. O outro âmbito diz muito mais respeito à nossa atuação de bastidor, como que nós profissionais vamos constituindo uma rede de serviços no atendimento de alguma pessoa. Para isso a gente tem que entender como que a vida dessa pessoa se relaciona no mundo. Eu acho que a psicologia ela está muito voltada hoje, né, com uma preocupação muito grande. Por exemplo, na reforma psiquiátrica teve um peso muito forte, muito importante, continua tendo no movimento antimanicomial, buscando os profissionais hoje que trabalham nas diversas áreas, inclusive relacionando esses profissionais, o que cada um faz. Então, hoje, eu acho que isso está um trabalho, formando um trabalho em rede. A minha crítica é que a psicologia ainda tem um trabalho que a gente chama de elitizado. Então, são poucas pessoas que têm acesso. O que nós temos são vários profissionais que estão saindo dos seus consultórios, trabalhando em diversas instituições, muitas vezes até voluntariamente, mas ainda falta muito para que a psicologia, como instituição, ela realmente dê esse passo grande para a solidariedade, para formar as redes sociais através da solidariedade, porque os seus profissionais nas diversas áreas têm condições para isso, têm recursos para isso. Eu me lembro de um atendimento de um grupo de mulheres que são beneficiárias de programas de transferência de renda, e uma dessas pessoas, uma dessas mulheres é uma pessoa numa situação muito complicada de vida, uma situação de pobreza muito grande, e ela estava com o filho no colo, e esse filho, um recém-nascido, alguns meses, esse bebê acabou sujando a fralda. E uma das pessoas do grupo ficou, se solidarizou com o que aconteceu com essa criança. Imediatamente essa outra mulher saiu, foi até um supermercado, comprou um pacote de fraldas para que a criança pudesse ser limpa e ser trocada. A gente pode entender aí essa pequena cena de duas formas, né?
uma solidariedade ligada ao fazer o bem. Então, coitada dessa mulher pobre e sem dinheiro, que o filho sujou a fralda, vou ajudá-la. Então, me coloco numa situação, numa posição hierárquica superior, estou acima, posso fazer o bem. Ou eu posso entender isso como um processo de a vida dessa criança me diz respeito. Essa criança suja, de alguma forma, põe a vida em risco. E se a vida está em risco, eu tenho o compromisso de fazer alguma coisa. Eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. Solidariedade é horizontal, respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria de nós tem muito que aprender com as outras pessoas. A solidariedade converte em direito o que a caridade dá como favor. Em 1946, os Estados Unidos ainda respiravam aliviados pelo fim dos efeitos da grande crise de 29. O país prosperava, e nas cabeças mais sensíveis, a impressão era de que os banqueiros haviam quebrado o mundo, e o Estado e a união dos cidadãos comuns haviam tirado a América do fundo do poço. É nesse contexto e com esse pensamento que Frank Capra realiza A Felicidade Não Se Compra, um dos mais belos filmes de todos os tempos. George Bailey é um jovem que sonha bater pernas pelo mundo, mas a crise e a morte de seu pai, uma espécie de banqueiro do povo que trabalha com financiamento de casas populares, somada a outras necessidades de sua família, acabam por prendê-lo em sua pequena cidade do interior, Bedford Falls. O filme se passa em uma noite de Natal, quando George, desiludido e desesperado com as maquinações do banqueiro vilão Henry Porter que o levam à ruína, resolve se matar por claramente não ver significado em sua existência. É quando seu anjo da guarda intervém, fazendo com que ele veja o que teria sido da rede social a qual ele pertence se por um acaso ele, George Bailey, nunca tivesse nascido. Esse filme é bastante interessante, né? Ele parece marcar uma época. E ao mesmo tempo, dizendo que ele está datado e tal, mas ao mesmo tempo ele é muito atual, não é? Primeiro eu considerei um filme muito bonito em si, né? É de uma outra época e acho que ele vem bem a calhar, né? São duas crises, mas são crises do capital. Mas o aspecto que me chamou mais atenção é a questão da organização e da solidariedade na organização, nos grupos. Então eu acho que esse é um... Você acha que aquele nível de solidariedade que se expressa ali é uma expectativa que tem o cineasta está querendo passar uma mensagem, esta mensagem ela é intencional ou ele está querendo explorar exatamente um aspecto humano? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que ele tem intenção de mostrar de uma forma muito interessante, né? Até meio lúdica, colocando anjo no meio, colocando essas coisas que despertam um interesse. Acho que ele quis focar a questão política, porque é um tipo de solidariedade que ele mostra ali, né? Ele não mostra esse lado assistencialista, né, da solidariedade. Ele foca na organização. Juntos somos mais fortes. Eu acho que ele consegue mostrar isso. O sonho ali aparece de uma maneira bastante forte, né? Eu acho que é um aspecto também a ser comentado, né? Será que para ser solidário você tem que sempre abandonar os seus sonhos ou você pode ter sonhos coletivos solidários? Eu acho que tem esse aspecto. Também aí ficou bastante dicotômico, né? Para eu ser solidário, para fazer uma atuação política, eu tenho que abandonar o meu sonho. Eu acho que pensando numa nova sociedade, né? Perspectiva para uma nova sociedade, eu acho que não se deve abandonar o sonho. Agora, eu penso que no filme mostra bem que é possível construir sonhos coletivos, só que ele deixa
ele abandonou totalmente o dele, o individual. Tá. Agora, desse ponto de vista, ali o filme não estaria buscando trabalhar o que é importante importante de um ponto de vista pragmático. Tá? Ou seja, ele está falando assim, sonhar pode, mas o sonho tem que caber na realidade. Tá? Agora, a solidariedade assim mesmo, a gente é bonzinho, a gente nasce bonzinho. Então, eu discordo um pouco de um pedaço do filme nesse sentido. Eu acho que a solidariedade é construída socialmente. E acho que ela é possível ela se aprende a ser solidário. E aí, acho que uma questão que fica muito clara, é possível fazer políticas, né, políticas solidárias, porque se faz muito políticas públicas, né, que são de cima para baixo, que não são construídas coletivamente. E uma cooperativa, por exemplo, como essa, ela é construída coletivamente. Tem cenas de reversão ali, do esvaziamento da cooperativa, tem uma construção coletiva. Eu acho que fica válido no filme essa parte, que é uma construção política. E acho que em alguns momentos ele escapa um pouco desse aspecto. Eu acho que isso faz do Capra um bom diretor, né? Ele mostra visões, claro, né? Claro, que exatamente quando ele trabalha desta forma, ele, de uma certa maneira, não sei se intencional ou não, ele está dizendo, tudo caminha contra a solidariedade. Tá? O movimento é um movimento que eu chamaria assim, pelo egoísmo. Tá? Vire-se você mesmo, enfim, um campo ideológico que se centra muito no indivíduo, tá? E na sua potencialidade, e não na força do coletivo. Tá? A força do coletivo para outro motivo, para o trabalhador na fábrica. Tá? São essas formas, né, que o Durkheim chamava de solidariedade mecânica. Né? Então, desse ponto de vista, ele mostra aquela personagem um pouco navegando contra a corrente. Tá? Não é fácil, desde o começo. Não é fácil ser bom, não é fácil ser solidário. Tá? Quase sucumbindo, né? Sim. Porque ele quase que aceita uma proposta de cooptação, né? Porque tenho minha família, eu vou ganhar 5 vezes, 10 vezes, não sei do que ele ganha. Sim. Então, esse paralelo com a sociedade atual, absolutamente cooptativa que eu acho que também dá para ser feito, né? Então, desse ponto de vista, as coisas não mudaram muito, né? Não há uma facilidade, tá, para se discutir o tema solidariedade. Tá? Ações solidárias, em geral, navegam contra a corrente, né? Navegam contra a corrente. Você tem um debate aí sobre a solidariedade feita pelas empresas, que vem em função, caminha como uma compensação daquilo que você está fazendo, de expropriação da própria força de trabalho, né? Então, acho que caminha contra a corrente. I wish I had $1 million. Got your sea legs yet? Parlez-vous français, mister? Hey, send me some of those picture postcards, will you? Hey, George, don't take any punk nickels. Em A Felicidade Não Se Compra, James Stewart queria fazer de sua viagem a outras terras uma aventura. Mas nem sempre essa é a ideia que está na cabeça das pessoas que pensam em migrar. Quem muda de cidade, de estado, de país ou até mesmo de casa, sempre procura outros imigrantes onde possa buscar segurança e alguma sensação de pertencimento.
Rede social, hoje a gente sabe, né, que a rede social é um dos fatores explicadores do porquê as pessoas mudam, porque as pessoas migram, né? Algo que antes se pensava ser em função de diferenças e de, enfim, oportunidades, né, de trabalho fora, né, seja fora do estado, seja fora do país, né? Então, um descompasso entre oferta e demanda, né? Hoje a gente sabe, né, que tem isso, né, inserido numa situação global, né, de mercado global, ou seja, de uma situação de forças aí entre países e dentro de países entre regiões, né, e a questão humana, né, das redes sociais. Ribeirão Preto. São Bernardo do Campo. Assim, Palmital, São Paulo. Bahia. Minas Gerais. Boa Vista, Roraima, fronteira com o Brasil e Venezuela. Eu nasci no Pernambuco, Feira Nova. Em Vitória do Espírito Santo. Lá é meio devagar. Osasco. Minas. Pernambuco. E por que você veio aqui para São Paulo? A tratamento de saúde. Por que eu vim? Eu vim em busca de emprego, trabalho. Eu vim no tempo de que eu era jovem, né? Tinha 19 anos e eu vim pra cá, tinha sonhos, né? Qual que é essa história aqui com São Paulo? Eu já morava aqui, né? Minha irmã. Então ela ligou pra mim, eu vim. E assim, depois da semana que eu tava aqui, eu consegui emprego, né? E hoje já faz 20 anos que eu tô aqui, né? Que eu consegui uma família, eu casei, tenho filhos e consegui arrumar um emprego até razoável bem. Então sua família toda veio vindo para São Paulo? Somos assim, 4 irmãos aqui. Os outros, meus pais moram na Bahia, né? Os 4 irmãos estão aqui? Tem 2 de Santos e 2 de São Paulo. Porque as pessoas que tiveram né, momentos de vida, seja no exterior, seja num outro estado, e que formam redes, né? Essas redes, elas têm uma característica emocional forte, né? Essas pessoas, elas têm uma significação grande, é como se fossem novas famílias, né? Então, por quê? Porque as pessoas, de fato, quando se deslocam, né, elas... e aí o paradoxo, né? Porque elas deixaram redes anteriores, né? Têm necessidade de novas, né? Mas leva-se um tempo até formar-se uma nova rede, né? Então elas estão mais sensíveis a isso, né? Quer dizer, então atos de solidariedade neste momento eles têm uma significação muito maior. Quer dizer, ninguém muda de estado, né? De país para um lugar que não conheça alguém, que não tenha tido alguém que tenha falado a respeito, né? Daquele local, como sendo um local de uma oportunidade de mudança de vida, né? De melhorar a vida, né? Porque afinal de contas é por isso que as pessoas mudam, né? Senão ninguém mudaria. Um mundo melhor é possível? É possível, como não? Você acha Eu acho que sim. Acho que depende do esforço de cada um para tentar melhorar isso, acesso à informação, enfim, cultura, esse tipo de coisa. E tentar melhorar. Enquanto houver fé e boa vontade, as pessoas conseguem. Cada um fazendo um pouquinho. Acho que depende das pessoas, depende do governo, depende de quem a gente vota, enfim, são vários fatores, mas se a gente achasse que o mundo não podia ser melhor, a gente se matava todos, né? Isso é muito, muito complexo. Tenta fazer alguma coisa assim? Eu acho que depende muito das pessoas e aparentemente hoje em dia as pessoas não estão querendo mudar muito o jeito delas, né? Todo mundo está acomodado, conformado, ninguém tem muita atitude, então por enquanto eu acho difícil. É possível ter um mundo melhor? Com certeza, depende da gente. Acho que é, né? Se as pessoas se dedicarem mais, fazer sua parte, acredito que sim. Você acredita mesmo? Acredito, tem que acreditar, né? Se não acreditar, não dá. Se a gente for mais... Se a gente seguir o que a gente aprendeu quando era criança, eu acho que a gente pode ter um mundo melhor. Ou seja, se a gente relembrar o que os nossos pais disseram quando a gente era criança, acho que se todos os adultos fizerem isso, eu acho que independente de religião, qualquer coisa, eu acho que dá para ter um mundo melhor. É possível ter um mundo melhor? Com certeza. Por que você acha? Isso depende de muitos fatores, né? Política, religião, até para a própria população se conscientizar. Mas eu acho que é possível, sim. Se a gente analisar, quer dizer,
o que está por trás de uma pergunta dessa, quer dizer, de que esse mundo está uma porcaria, né? E ele pode melhorar, né? Daí fica o problema assim, de que será que está bom para quem, né? Porque tem muita gente que está achando que está no melhor dos mundos, né? Então, na verdade, o que eu estou querendo introduzir é essa diferenciação, de que de repente eu posso estar numa posição de muito privilégio dentro da sociedade, e eu vou falar que eu estou no melhor dos mundos possíveis para mim. Agora, o outro, como é que ele está, né? Entendeu? Então, que tipo de interesse, né, pensar num mundo melhor leva para o indivíduo? Se a gente pegar, por exemplo, a questão da solidariedade, né, pensar num mundo melhor para um grupo de pessoas pobres é uma coisa, pensar num mundo melhor para um grupo de pessoas ricas é outra completamente diferente. Por exemplo, o pobre depende muito mais da solidariedade do que o rico, porque o rico tem um poder que vem do próprio capital. Se for olhar pelo menos do ponto de vista mais político, assim, quer dizer, e pensando a solidariedade desse ponto de vista político, né? A solidariedade pode ser uma fonte de poder também para você mudar o mundo, né? E essa solidariedade, ela pode ser profundamente equivocada. Porque se eu for solidário com o cara que me domina, com o cara que me explora, com o cara que me oprime, pô, eu estou ajudando o bandido, né? Agora, se eu ajudo um outro que está tão explorado, tão oprimido quanto eu, aí não, nós estamos unindo forças para fazer frente a uma ameaça. Que é o que talvez não deixe o meu mundo e o dele ser melhor. É sempre mais fácil jogar em cima do outro a responsabilidade pela sua própria felicidade, né? Realmente, tem um ou outro que se coloca, mas assim, dá para perceber que assim se coloca, porque se nós, o mundo poderia ser, mas as pessoas precisam se conscientizar. Então, assim, acho que é um momento muito breve em que as pessoas se colocam, putz, não, peraí, eu sou responsável pela melhoria do mundo também. Ou até, tenha consciência, mas na hora de botar a mão na massa, não, peraí, acho que é melhor... Acho que tem alguém que cuida pra gente, não, porque é a culpa do governo, aí volta aquele discurso, né, na verdade, a culpa é dos outros, né? Eu não sei, pegando uma carona no que ele colocou, né, quer dizer, essa coisa, alguém vai fazer, não sei o quê, eu acho que aí estaria implícito uma espécie de um certo otimismo. Então a expectativa é que as pessoas sejam otimistas. Eu não sei, eu acho que diante de uma questão como essa, a gente tem que ser um pouco cético. Se eu tivesse que, sabe, aconselhar, né, eu acho que o meu conselho é ser cético. Talvez aquela uma lá que falou, não, é meio difícil, assim, eu tenho a impressão assim, que essa mais ou menos se aproximaria dessa posição do que eu chamaria de um ceticismo não derrotista. Quer dizer, não vamos acreditar facilmente que é possível, é possível. Agora, eles mesmos vamos concordar, depende de 1000 coisas. Então, essa depende de 1000 coisas é que é o importante pensar. Agora, reconhecer que não é fácil, que tem um jogo de interesses muito violento, né? Sei lá, lembrando do que se conversou, de economia solidária, de não sei o que lá, você tem, na verdade, você tem um sistema capitalista funcionando que é fundamental, né, para entender, né? Agora, se eu, diante da dificuldade, diante, sabe, não querendo ser ingênuo, se eu me tornar um derrotista, eu vou falar, bom, então, né, eu vou lavar as mãos porque eu não consigo nada, não sei o quê. Então, o difícil é, acho que a gente ser cético, no sentido assim, de ser crítico, de falar, mas não é. É possível, mas não é fácil, depende, entendeu? E, ao mesmo tempo, daí falar, mas tudo bem, mas apesar de tudo, vamos lutar, entendeu? Então, para mim, não sei, eu tenho a impressão que a ideia da solidariedade está muito associada a essa ideia de luta. O que você faria para mudar o mundo? O que eu faria? Olha, eu não faria nada, porque eu não sou ninguém para fazer nada, né? Então, mas eu contribuo com a minha parte, né? Eu torno as coisas melhor, como sem fazer pirraça com ninguém, sem desfazer de outras pessoas. Eu acho que não atrapalhar a vida das pessoas já é bastante. Então não xingar, não julgar, enfim, eu acho que por aí. Eu daria condição de não ter muita violência do jeito que está tendo. Mas isso se eu tivesse no poder, né? Você acha que quem pode fazer isso? Os poderosos.
presidente, governador. Você tem várias ações, não existe uma que você vai fazer que vai fazer uma grande mudança. Você pode ir fazendo várias pequenas mudanças. Eu faço. Eu sou um artista e passo minha mensagem e minha indignação na minha obra. Tem aqui, ó, Victis Onus, Honra aos Vencidos, Ulisses Guimarães, Che Guevara e vários outros. O que você faria para melhorar o mundo? Eu acho que eu já faço muito, né? Mas a gente tem que ajudar as crianças, principalmente, né? Da educação, da escola. Eu, como pessoa, procuro tratar bem as outras pessoas. Pode ser um malandro, uma pessoa honesta. Sempre, para mim, tem que ser com respeito. Eu faço. Eu tento tratar todo mundo bem, sem discórdia, com um pouco mais de amabilidade. Pequenas coisas. Eu não jogo papel na rua. Eu não fumo. Eu ajudo o que eu posso ajudar com as pessoas, acho que é isso. Eu faço minha parte, não roubo ninguém, tento não mentir, ser honesto e trabalhar o melhor que eu posso. O senhor que passou agora também, né? Acho que ele traz bem presente uma das questões, né? Que é a questão do, putz, mas eu não sou nada, o que eu posso fazer, né? Então, pensar na ação, acho que passa realmente pela questão do poder que alguns falam, né? Então, se eu sinto que eu tenho poder de mudar o mundo, eu vou e faço. Enquanto eu não sinto isso, eu fico fechado dentro do meu mundo, porque pelo menos dentro do meu mundo eu consigo fazer alguma coisa, né? E eu acho que nessas respostas aparece um pouco, sim, de um outro elemento que é importante, que é a postura individual. Sem postura individual realmente não se faz nada, né? Então precisa ter isso para poder agir em cada um dos níveis existentes. Tem um nível mais individual, bom, dentro da minha vida eu posso fazer tal coisa. Agora, será que eu posso fazer alguma coisa no nível um pouquinho acima? Pelo menos, por exemplo, dentro da minha família. Alguns falam que podem. Posso fazer isso dentro da minha comunidade? É possível. Posso fazer alguma coisa já indo para o nacional? Quem sabe? Agora, depende também de quanto que a pessoa sente que tem poder para ir atrás dessas coisas, de repente, né? Nem todo mundo consegue ser militante profissional. Agora, tem gente que tem uma postura profissional, só não consegue talvez agir dessa forma. Quando eu penso na questão da luta, né? Quer dizer, essa luta, se a gente olha assim de uma forma mais ampla para a sociedade, o que a gente tem é uma luta, né, que aparece com grupos chamados grupos minoritários, que às vezes não são tão minoritários. Quando você pega o movimento feminista, 50% das pessoas são mulheres, né? Sei lá, quando você pensa no movimento negro, quando você pensa... quer dizer, o que está... Vamos pegar a questão do movimento feminista. Em última análise, o que a mulher quer? Ela quer ser reconhecida. Quer dizer, esse reconhecimento é uma coisa que eu posso dar individualmente para minha mulher, para minha amiga, para minha colega, para uma pessoa próxima, né? Agora, eu posso lutar por um reconhecimento mais amplo na sociedade, né? Conseguir esse reconhecimento. Então, aí é que fica... Claro, essa coisa que você falou, quer dizer, que tem um nível que implica uma ação minha enquanto um indivíduo, um cidadão, né? Mas que eu tenho que ter a consciência crítica, né, de que isso eu não vou resolver, né? Eu posso até ter uma relação boa com a minha mulher em casa, mas não quer dizer que a sociedade vai ter, né? E isso vai impedir que a minha relação com ela, por mais boa vontade que a gente tenha, não seja afetada por isso. Então, quer dizer, quando surge, quer dizer, a questão da solidariedade surge exatamente nesse sentido, né, de permitir ou de ser a condição pela qual, quer dizer, o reconhecimento daquele que é oprimido, que é explorado, que não é reconhecido, né, ele passa a ser reconhecimento. Então, nesse sentido, é o esforço da solidariedade, né, de ter um reconhecimento. O exemplo histórico, clássico, é o movimento sem terra. Até antes de existir o movimento sem terra, o sem terra era ninguém. Que reconhecimento tinha? Quer dizer, o cara que era um sem terra, o que ele era? Ele não era nada. Às vezes nem trabalhador ele não conseguia ser, né? Então, quer dizer, na verdade, veja, como um movimento social, né, que é uma matriz, é um gerador de identidade. Que o Sem Terra hoje tem uma identidade muito forte que foi construída pelo movimento. E um movimento que se articulou em termos de solidariedade.
Hoje, ser um sem terra é ser alguém, é ter poder, é interferir na política. Né? Lógico, tem toda uma dinâmica interna lá que é complicada, que eu não vou entrar nisso, mas quer dizer, você não pode dizer mais que o sem terra é ninguém. Não, ele é alguém, ele está no cenário, ele está disputando política. Então, quando o indivíduo participa de um grupo, esse grupo começa a ser um cara que participa ativamente da luta política, daí muda de figura. Se o mundo melhor é possível, eu acho que sim, né? Eu acho que o mundo melhor é possível. Eu acho que a gente tem que construir sempre um mundo em cima de utopias, né? E essas utopias são aquelas que nos movem na direção de lutar pela melhoria de alguma coisa, né? Eu acho que quando a gente pensa como psicólogos na vida humana e decide, né, como profissionais trabalhar com a vida humana e trabalhar com aquilo que as pessoas pensam, sentem, imaginam que seja a sua própria vida, interpretam a sua própria vida, né? Nós estamos trabalhando numa dimensão que é a dimensão de que, ao encontrar consigo mesmo, né, ao poder entender melhor as relações que são estabelecidas entre mim e as outras pessoas, né, que seja possível eu me sentir mais feliz, né, eu me sentir mais dono da minha própria decisão, da minha própria vida, que eu escolha os rumos, né, que eu possa realmente me fortalecer mais como pessoa. Então, todo esse movimento é um movimento na direção da vida, né? É um movimento na direção de um mundo melhor possível, né? Na direção da construção de valores que são valores que nós chamaríamos, né, de humanos genéricos, né? Valores que nós cultuamos como humanidade durante séculos, né? E que a psicologia vem se somar com o seu conhecimento, com a sua prática profissional na constituição desses valores, né? Então, eu acho que nós temos que necessariamente, né, trabalhar por algo de melhor, por algo que vá enfrentando, né, outras dimensões e outros conflitos que tentam ir na direção contrária. Essa pergunta, se a gente fizer por aí afora, a gente vai ter muita surpresa. Vai ter toda uma parte da sociedade, aquela que está ou privilegiada ou que está vivendo bem, que vai dizer, para quê? Está tudo bem assim. Tem umas coisas que não estão bem, dá uma melhorada, dá uma consertada, faz uns paradrapos aqui e ali, e toca o bonde para frente. Grande parte da população do primeiro mundo vai responder isso aí. Porque tem outra parte da sociedade que, infelizmente, vive em condições como vive e que vai dizer, não é possível. É praticamente impossível. Com os poderes que existem por aí, a maneira como as coisas estão transcorrendo, as guerras, a continuidade disso tudo, é impossível, é uma ilusão pensar. Então, realmente, o Fórum Social Mundial, na medida que ele tem essa questão como seu slogan, ele está, digamos, colocando uma provocação para a sociedade. Ele está afirmando que um outro mundo é possível, mas é preciso que as pessoas vejam que realmente... Agora, acontece que, à medida que os acontecimentos do mundo vão se desenrolando por aí, nós estamos, para nós que participamos desse processo, inclusive que participamos da organização, dos encontros, do fórum, está cada vez mais claro que a gente tem que quase que dizer, não somente dizer isso que é possível, mas dizer que um outro mundo é necessário. Solidariedade. Isso é o que une os participantes do Fórum Social Mundial. Gente de todas as tendências, de todos os cantos, com causas diferentes e ações independentes. Desde sua primeira edição em 2001 em Porto Alegre, até a de 2009 em Belém do Pará, o Fórum Social Mundial viu o número de participantes multiplicar-se dos inesperados 20 mil do primeiro ano aos mais de 130 mil de 2009. E a cada encontro, o Fórum Social mostrou que as pessoas estão dispostas a discutir as possibilidades da construção de um planeta mais solidário, mais justo. E o Fórum, você sabe que não é um movimento novo. Existem milhares de movimentos, ele não pretende ser um movimento novo, nem pretende ser um movimento dos movimentos. Ele é simplesmente um espaço de encontro, um espaço de aprendizado mútuo, troca de experiências, identificação de convergências e lançamento de novas iniciativas para mudar o mundo. A sociedade civil funciona em rede.
ela funciona horizontalmente. E a mudança da sociedade, que a sociedade civil vai procura fazer, essa sociedade civil que vai lá, as organizações que vão lá estão lutando para mudar o mundo. Elas vão vão atuar de uma maneira extremamente diversificada, a ritmos diferentes, com instrumentos diferentes, com meios diferentes. E, inclusive, é necessário que haja essa diversificação, porque a mudança do mundo não vai se fazer nem de cima para baixo, nem com regras únicas. A mudança do mundo, atualmente, no nível que chegamos, exige uma complementariedade, uma infinidade de ações de diferentes tipos de níveis que tem que ser feitas. Então, qual é para nós a nossa opção? É não ter uma orientação do fórum, mas é ter 100 declarações, 100 orientações dos diferentes setores. E cada um vai se engajar mais ou menos. E quem vai mudar vai ser a sociedade. Não é o fórum que vai dizer de agora em diante as coisas vão ser assim. Se o fórum disser, não acontece nada. Mas se uma organização, grandes centrais sindicais conseguirem se unificar em torno de um tipo de proposta, ou então um monte de ONGs que trabalham com a questão climática, ou algumas poucas que trabalham especificamente com essa questão, se elas conseguirem ter propostas e as propostas forem suficientemente convincentes para ter mais gente trabalhando por elas, aí o mundo muda. Porque quem vai mudar o mundo vai ser a sociedade, não vai ser um organismo, nem um governo, nem nada. E a ideia, no fundo, é que nós temos que ter um outro tipo de globalização. A globalização que se iniciou depois da queda do Muro de Berlim, que é realmente uma rásia, quer dizer, o capital penetrou na cabeça das pessoas a lógica do capitalismo, do consumo, de ganhar dinheiro, penetrou em todo o mundo, na cabeça fundamente em todo o mundo, teria que ser substituída por uma globalização sob outra lógica. A lógica da solidariedade, exatamente. Quer dizer, a lógica de que nós todos somos seres humanos, vivemos um destino comum, que é a nossa terra, que está sendo destruída, e ou nós nos ajudamos mutuamente, ou então a competição entre nós vai nos dividir de tal forma que o mundo se destrói. Outra globalização. Essa também é a intenção da economia solidária. Paul Singer é secretário nacional da economia solidária. Economia e solidariedade, palavras que tradicionalmente, pela lógica do mercado, não estariam juntas, mas que fazem parte de um mundo melhor e possível. Economia solidária é um novo conceito de economia. A solidariedade funciona nesse binômio economia solidária no seu sentido mais amplo. Não é nada diferente porque, digamos, adjetiva o substantivo economia. E ele se refere muito à ajuda mútua. Quer dizer, talvez a essência, sobretudo na área econômica, é ajuda mútua, é apoio mútuo. Bom, solidário é uma palavra que abriga a economia, não é? Ela significaria, em última instância, que ela não é competitiva. Entende? Quer dizer, o solidário é em oposição ao competitivo. Né? Quer dizer, a ideia de que é possível uma economia que não seja destrutiva do outro. Né? E o que é a economia solidária? É uma economia não capitalista, né? A ideia é uma economia socialista mesmo, né? Onde os trabalhadores sejam donos dos seus meios de produção, em que os ganhos sejam divididos equitativamente, né? E que ela seja democrática, igualitária e promova mesmo o que a gente chama de autogestão. Quer dizer, a autogestão significa que os trabalhadores são capazes de gerir os seus próprios negócios. Porque economia solidária hoje você tem no mundo inteiro, mas o sentido de economia solidária é diferente na América Latina e na Europa. E é o sentido de solidário que faz a diferença. Na América Latina, a economia solidária é a economia de gente relativamente pobre, não precisa ser, também tem gente de classe média, etc., mas o foco maior é a luta contra a pobreza, é dar às pessoas, vamos dizer, marginalizadas, desempregadas, empobrecidas, uma oportunidade de sair dessa situação pelo seu esforço próprio, em associação com outros. Então, a essência da economia solidária é a associação que implica em ajuda mútua na sociedade. E é assim que funciona. Na Europa, a solidariedade é vista de uma forma vertical, não horizontal. É a solidariedade dos que têm aos que não têm.
é bem próximo ao conceito de caridade. Então, a economia solidária é uma proposta de uma nova forma de organização do das relações de trabalho, do trabalho. E, em último caso, uma forma também diferente de organizar a sociedade, né? Um princípio socialista de organização da sociedade. O principal, provavelmente, é a agricultura. A agricultura já tem uma tradição cooperativista que não foi totalmente interrompida. A igreja, mais uma vez, tem sido muito ativa na organização das cooperativas da agricultura familiar. E hoje nós temos 500 mil assentados da reforma agrária. O MST nasceu na igreja também, quer dizer, isso é tudo economia solidária. Os 500 mil famílias assentadas são todos em cooperativas de algum tipo. De qualquer forma, a economia solidária é a forma de organização cada vez mais frequente dos agricultores familiares no Brasil. Você vai no encontro de economia solidária, eles fizeram um grande encontro de empreendimentos em Brasília, acho que faz uns 2, 3 anos, em que todos os temas da economia solidária, sobretudo a questão de criação, de empreendimentos, tudo foram discutidos. Você ia para aquele grupo, aquela mulherada, mulher velha, não falando de mulher velha, mulher velha, entende? Pobre, você via que a gente de origem humilde está lá discutindo em pé de igualdade com todo mundo, entende? E aí essa discussão é uma discussão democrática, ela não vai fazer prevalecer o que ela acha, né? Então, o que essa mulher cresce, o que ela nasce, o que ela parece, entende? É uma coisa extraordinária. Do ponto de vista do gênero, as mulheres na economia solidária se afirmam muito. E é em uma cooperativa de mulheres que a psicóloga Cristina Andrada centrou as pesquisas para o seu mestrado. Unidas Venceremos, conhecida como Univens, juntou mulheres da periferia de Porto Alegre para conseguir um mundo melhor. Eu queria entender as repercussões psicossociais, ou seja, o que mudou na vida dos trabalhadores que passaram a trabalhar em cooperativas autogestionárias, né, solidárias e democráticas de trabalho. Então eu tinha essa questão, o que muda para a vida deles, nas relações familiares, comunitárias, nas relações com a cidade, né, enquanto cidadãos. E aí eu encontrei a Univens, né, num relatório de um projeto que envolvia a CUT e o Sebrae na época. E fui conhecê-las e fiquei encantada, né? Porque para além de ser uma experiência de trabalho autogestionários solidário e democrático, né? A Univens, essa cooperativa de costureiras gaúchas, era uma experiência política de transformação social, né? O cooperativismo, o trabalho, entrou na experiência delas como um objeto de política, né? Ou seja, primeiro elas se reuniram para ocupar e transformar o bairro em que viviam. Um bairro devassado, né? Eu digo que não é a ausência do Estado, é a presença perversa dele, né? Depois que elas conseguiram, e aos poucos, fazer isso, transformar o bairro em que viviam, né? Por meio de relações solidárias, né? Participativas, no bojo ali, no seio do orçamento participativo local, né? Isso foi fundamental, enquanto uma política pública mesmo, né? Que permitiu essa transformação política. Depois que elas transformaram, deram nome para as ruas do bairro, puderam asfaltar as ruas, reabrir o posto de saúde, né? Ocupar novamente a associação de pais e mestres da escola, enfim, né? Ajudar na escola pública do bairro. No meio desse processo todo, depois de 6 anos, um bom tempo, elas foram olhar, bom, e como é que está a nossa situação de trabalho, né? Nossa, eu trabalho com facção, ganho 1 litro de leite por um dia de trabalho, estou subempregada, enfim, não com esses termos, né, mas estou desempregada. Ah, você também, eu também, eu também. Poxa, por que a gente não trabalha junto, né? E por que não trabalhamos juntos de modo cooperativo, autogestionário, assim como os mesmos princípios do orçamento participativo? Então, dessa forma, nasceu a Univens em 96. A gente já recebeu apoio de máquinas, de matéria-prima, mas a gente sempre quis ter autonomia. As entidades apoiam muito bem, foi maravilhoso, nós vamos citar sempre como entidade o quanto foi importante na nossa história. Mas o nosso caminho nós vamos traçar. E exatamente no Fórum Social Mundial a gente fez o teste para ver se nós podíamos estar trabalhando de forma junto assim. Aí nós fizemos as 60 mil sacolas coordenadas pela Univens. E nós fomos lá, chamamos todo mundo da economia solidária que trabalhava com confecção. Grupos, pequenos grupos, 2, 3, 10, e não importa o tamanho de grupo que fosse. Mesmo assim, quando chegou no final, sobrou um dinheiro
Aí a Univens, nós chamamos todo mundo, falamos o que tinha sobrado e o que era para fazer com esse dinheiro. E aí tinha duas opções, ou a gente dividia ele proporcionalmente ao tanto que cada grupo tinha feito, ou dividia por igual. E a decisão foi que tinha que dividir pelos 35 igual. Porque os que tinham feito pouco era porque estavam crescendo, eles precisavam desse apoio para crescer mais, e os que já tinham feito mais era porque já estavam mais fortalecidos. No período inicial da cooperativa, né, da fundação da Unidas Venceremos, da Univens, uma das perguntas que eu fiz na época do mestrado para elas foi quais eram as expectativas delas na época da fundação da cooperativa e como, né, se daria para dizer, e elas localizaram, como os outros, né, os vizinhos, o entorno ali, daquela comunidade, né, era uma comunidade muito já bem fundada, né, na experiência do movimento popular. Como eles viam, né, aqueles amigos também, não eram só vizinhos, eram amigos, conhecidos delas, viam essa proposta, né, de fundar uma cooperativa. E uma das respostas que apareceram foi justamente essa, né, a pessoa achava que era um bando de loucas, né? O que estão pensando essas mulheres, né? Que vão revolucionar o mundo agora, né? É um bando de loucas que enfiou uma ideia na cabeça e achou que podia mudar o mundo e foram lá e fizeram, né? Então, mais ou menos assim era a fala, né? E, de fato, né, a loucura aparece, né, como não razão, como não probabilidade também, né? Qual a chance, a probabilidade, né? Que exemplo havia também, né? Que referencial havia de mulheres desempregadas ou subempregadas, né, empregadas numa condição dura aí de vida, de pensar, desenhar, projetar uma cooperativa de trabalho autogestionária, conseguir viabilizá-la, né, e ir adiante, porque inclusive elas não pararam nunca. E aí as palavras sonho, utopia, projeto, né, estão presentes no cotidiano dessas mulheres, dessas trabalhadoras, de uma forma impressionante, né? Nos folders, nas camisetas, elas fazem camisetas comemorativas no aniversário, né, do grupo, e aí aparece sempre, né, a palavra sonho, né? Então, por exemplo, na época, uma das lutas importantes do grupo foi pela compra do terreno para a sede própria, né? E aí, antes, né, nós víamos lá no terreno limpo, quando elas conseguiram comprar o terreno, que já foi toda uma luta, né? Breve aqui a construção de um sonho. Todo esse trabalho do movimento das cooperativas, da economia solidária, né, tem trazido para o interior das comunidades a possibilidade de alternativas para a situação de vida dessas pessoas, que é fundamental. As pessoas têm que criar mecanismos de sobrevivência no interior da economia, né? E essa possibilidade criada, né, e trazida para o interior desses grupos vai criar, sem dúvida nenhuma, uma outra visão sobre si mesmo, né? Vai fazer com que essas pessoas se fortaleçam, que essas pessoas possam, né, ter, do ponto de vista da sobrevivência, não só a questão do dinheiro, mas também o próprio processo de conscientização, né, de que elas juntas se fortalecem, né? Então, todo o projeto de economia solidária, ele não está calcado apenas do ponto de vista financeiro do projeto, mas também do ponto de vista dos valores, né, que vão fortalecer a existência do coletivo e na contramão, né, daquilo que socialmente vamos dizer assim, é solicitado, né, das classes mais pobres, que elas se mantenham dentro do lugar social onde elas estão. Eu acredito muito nas pessoas. Eu acho que as pessoas são capazes de coisas assim que você jamais pensaria que elas pudessem fazer, elas fazem. E se organizam, criam, são solidárias, dão apoio. Bom, eu estou fazendo muito elogio, mas um pouco é isso, entende? Solidariedade é isso, é esse estar com o outro, sem uma série de condições. Eu vou te ajudar, mas não é isso, né? E por isso a economia solidária, nesse sentido, quer dizer, ela apela e ela exige que as pessoas se aproximem das outras pessoas, não pelo que o outro representa em termos de possibilidade de lucro, nem nada disso, mas se aproximam das outras pessoas porque são pessoas,
é o outro nesse sentido. Agora, nós temos tudo contra nós, né? Tudo. Uma sociedade absolutamente incapaz de dar ter qualquer perspectiva solidária. Uma sociedade, está vendo essa crise agora, quer dizer, crise para os pobres, para os ricos que estavam ganhando muito dinheiro, não é crise não, eles continuam ganhando muito dinheiro, né? Então, a economia solidária, ela dá a possibilidade de você se organizar não para derrubar o poder, mas ir construindo paralelamente um modo de vida que seja mais compatível com o humano. Ela é essencialmente horizontal, esta é uma das diferenças, e a outra é que ela pretende substituir o capitalismo. Quer dizer, ela é uma alternativa ao capitalismo. Tudo que o capitalismo faz, com divisão de classe, com empregado e empregador, com divisão de poder, divisão desigual da renda, a economia solidária pretende fazer todas as atividades dessa natureza com igualdade, com solidariedade e não competição. Quer dizer, os valores, as formas de agir são opostas. Há alguma coisa que está nascendo com muita dificuldade, né? Tem um poema do Drummond que diz assim, é uma flor, ela rompeu o asfalto, miséria, o nojo, mas é uma flor no meio do asfalto. É um pouco isso. Quer dizer, ela é uma flor, digamos assim.